Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, inspire e oriente. Eu me chamo Marcos e hoje, pela Congregação Espírita André Luiz, de Comendador Soares, estaremos refletindo em torno do livro dos Espíritos, o livro inaugural da ciência espírita. Ciência que, na definição de Allan Kardec, seu codificador, seu organizador, estuda os espíritos, suas relações entre si e com o mundo material. Esse livro a que nos referimos, o Livro dos Espíritos, livro inaugural, trouxe para nós a lume a doutrina dita espírita. Ele é dividido em 4 partes. A primeira, que trata das causas primárias, A primeira parte, são esses os temas, dizem respeito a Deus, criação, espírito, matéria. A segunda parte, que trata do mundo espiritual, mediunidade, relações entre os espíritos conosco, retorno à vida material, retorno à vida espiritual após o desencarne, reencarnação. Está na segunda parte deste livro, com 4 partes. A terceira parte é a parte que estamos estudando no momento, se refere às leis morais. Morais aqui entende-se no sentido mais amplo, no sentido que hoje a filosofia entende como ética, no sentido de como viver, não apenas no sentido das regras de bem viver, mas o como viver, a compreensão do móvel da ação humana e como praticá-lo para ser feliz. Leis morais. A quarta parte trata das esperanças e consolações. Esse é o Livro dos Espíritos, que estudamos em sequência, por sua importância, não só por ser o livro inaugural, mas por ser um livro totalmente atual, quando comparamos com as ciências modernas, quando comparamos com tudo que viemos descobrindo. Ele ainda nos traz informações novas, ainda vem de uma forma aprofundada reafirmar descobertas que fizemos posteriormente à sua edição. Esse livro foi editado em 18 de abril de 1857, século XIX. Tá bom? Estamos estudando ele na Congregação Espírita André Luiz e vamos dar continuidade hoje com o tema específico, que é o primeiro capítulo da terceira parte, que trata da lei divina ou natural. É a introdução dessa terceira parte. O que seria lei natural? Esse é o começo da nossa reflexão. Aproveitamos para rogar a Jesus, nosso mestre e guia, inspiração, orientação, para que sejamos capazes, mais efetivos na reflexão sobre esses temas que dizem respeito à nossa e à vida em geral. Que Ele possa estar conosco e que possamos estar com eles contritos para que o aprendizado se faça mais efetivo e inclusive para que seja uma proposição de prática, porque só assim consolidaremos o aprendizado. O que seria lei natural? Essa é a questão que se faz para todos nós. Já pensamos sobre isso? O que você pode responder sobre isso? O que seria lei natural? Vamos refletir juntos, vamos seguir juntos, pensando. A cada proposição de questão, tente respondê-la, ainda que mentalmente, para que a gente possa ir construindo esse conhecimento, refletindo a partir do que temos em nós,
junto com as proposições dos espíritos na obra referida. Na questão 614 deste livro, primeira questão da terceira parte do primeiro capítulo da terceira parte. São 10 capítulos dessa segunda parte, dessa terceira parte. E a pergunta é a seguinte: o que se deve entender por lei natural? Os espíritos respondem da seguinte forma: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz, ele, o homem, quando dela se afasta. Essa é a pergunta 614 e essa que demos a seguir é a resposta dos espíritos à questão 614. Repetindo a pergunta e resposta. A pergunta 614. O livro dos espíritos é composto por 1019, são 1018, né? Vamos ler lá no final 1019, mais uma foi pulada por algum motivo que não se sabe, repetiu-se esse pulo na segunda edição, que é a definitiva, aqui traduzimos para o português, mas são 1018 questões, perguntas e respostas, porque é a forma mais didática, mais adequada para o nosso aprendizado. Então a questão 614, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E a resposta dos espíritos é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aquela proposta inicial. Vamos refletindo sobre a pergunta, mas também sobre a questão, porque a questão é complexa. O que ela significa? Entendemos cada nuance. Os espíritos não colocam uma palavrazinha sequer no parágrafo, na frase, na resposta, sem que tenha um motivo de ser, sem que tenha um sentido bem específico, né? E que leva a um aprofundamento, um afinamento da resposta. Vejamos então. Precisamos dividir essa resposta em duas partes, para que possamos didaticamente compreender melhor, né? Esmiuçar a questão, analisá-la. A primeira parte diz assim, olha, a resposta. A primeira parte da resposta: a lei natural é a lei de Deus. Essa é a primeira parte da resposta. O que isso quer dizer? O que isso significa? A lei natural é a lei de Deus. Então, a lei natural é a lei de Deus. O que é Deus? Qual é o conceito espírita sobre esse Criador, né? Chamado de Deus, Jeová, Alá, nomes diversos, conceituações também diversas, para designar um suposto Criador. Qual é o conceito espírita sobre Deus? Que é Deus? Para a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema, maior. A própria conceituação de Criador, incriado, o Criador de todas as coisas, já nos remete para isso. Se ele não for a inteligência maior e única, isolada, não teria sentido essa nossa compreensão de um Criador, um criado. Se tivesse mais outras inteligências, tanto quanto, já não seria Deus, seriam deuses. E a nossa concepção é monoteísta, um único Criador. O que nos leva a pensar assim a unidade das leis. Como seria possível, com dois deuses diferentes, pensando de forma diferente, a unidade das leis? Então,
Deus é a inteligência suprema, única, maior que tudo. Completando a resposta sobre o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, completando, e causa primária do universo. Só podia ser para ser Deus. Ele é a inteligência maior e é a causa primária. Essa é a concepção espírita sobre Deus. O nosso Criador é a inteligência maior e a causa primária de todas as coisas. Mais detalhes sobre Deus. Não dá para compreender Deus em alguns detalhes, foge à nossa compreensão humana. Mas não podemos deixar de concebê-lo como a inteligência suprema e a causa primária, para a compreensão da necessidade de um Criador para tudo que não é causa da mão humana. Negar Deus é negar a lógica de que toda causa, todo efeito provém de uma causa e ele é proporcional a essa causa. Vede no universo tudo que não foi criado pelo homem, está fora, além, muitas vezes até da compreensão humana, quanto mais da criação humana. É a criação dessa inteligência suprema que causou tudo no universo. Essa é a concepção. Então, esmiuçando a questão, o que se quer dizer por lei natural? É a lei de Deus. O que é Deus? Inteligência suprema e causa primária do universo. Ainda sobre essa primeira parte da resposta, né? Então vimos que é Deus. Agora, que leis esse Deus, que é a inteligência suprema e causa primária, legislou? Para onde servem essas leis e para que tempo servem? Para quanto tempo? Quando começou? Quando termina? Então, que leis essa inteligência suprema e causa primária do universo legislou? Todas as leis. Se ele é a inteligência suprema maior e a causa primária do universo, todas as leis que regem a matéria e o espírito, que regem a matéria bruta e a inteligência, leis físicas para a matéria bruta, leis morais para as inteligências, para o espírito imortal, igualmente criação de Deus. Dois elementos gerais do universo: espírito e matéria. Matéria bruta precisa da ligação com o espírito para se animar, para ganhar vida inteligente. E espírito é o outro elemento do universo, também criado por Deus, independente da matéria. Na união com a matéria, ele interage sobre o universo. Leis físicas regendo a vida material, leis morais regendo a vida de relações do homem consigo, do homem com seu semelhante e do homem com o próprio Criador, a que chamamos Deus. Todas essas leis foram criadas pela inteligência suprema e causa primária do universo. Leis, portanto, igualmente ao próprio Criador, eternas e imutáveis. Imutáveis. E vale pensarmos sobre isso no momento que tanto se fala em relativismo moral, em relativismo da verdade, em relativismo das leis. Precisamos rever alguns desses conceitos, colocá-los de forma mais clara na mesa, para que, entendendo tudo isso, possamos agir, né, diante de tudo isso com mais clareza e buscarmos o acerto, né? Essa foi a primeira parte da resposta, né? Como dissemos, precisamos dividir a resposta
sobre o que se deve entender por lei natural, que são as leis de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a seguinte, ó. Continuando a resposta à pergunta 614, que se deve entender por lei natural. A segunda parte diz assim: é a única verdadeira para a felicidade do homem. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Felicidade, verdadeira, verdade relativa, verdade absoluta, são questões que vêm já há algum tempo, né, voltando, ressurgindo no cenário da filosofia, da compreensão humana. Relatividade, relativismo moral, relativismo da verdade. Precisamos pensar sobre isso. Ele coloca aqui pra gente assim, olha: a lei de Deus, ou a lei moral, ou a lei natural, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E ele ainda coloca um outro elemento importante, a felicidade. Afinal, este capítulo trata de lei ou de felicidade? Acostumamos a entender lei como alguma coisa que nos impõe regras, geralmente incômodas, para nos comportarmos. Será que é isso? E o que lei tem a ver com felicidade? Reforçando o final da questão, é a única, a lei de Deus, a lei natural, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Aqui ele fala de felicidade e fala de verdade. Vejamos lá, a verdade é relativa? Não. A verdade é absoluta. Existem elementos criados e formados que mantêm 2 mais 2, 4. Podemos comprovar isso. A gente pega 2 copos, aí contamos 1, 2 e botamos lá 1, 2 aqui, juntamos eles e somamos 4. É uma verdade facilmente verificada. Não é relativa. 2 mais 2 não pode nunca ser outra coisa que não 4. Então existem elementos objetivos, existem verdades no universo, sim. O que é relativo é a compreensão humana dessas leis. O que é relativo é a compreensão humana dessa moral, dessa ética. Para isso precisamos estudar, para que a nossa compreensão, embora vá ser relativa durante um bom tempo, seja o mais próximo da realidade, para que possamos lidar com ela. Porque se lidarmos com uma realidade de uma forma iludida, corremos o risco de não acertar nas nossas relações. Se não compreendermos o funcionamento do sistema digestivo, dos elementos que precisamos digerir para a alimentação adequada, vamos nos alimentar mal, produzir doenças, envelhecer mais cedo. Não é relativa a necessidade do estômago de um alimento específico. Assim também não é relativa a necessidade da alma do elemento moral. Relativa é a nossa compreensão. E precisamos fugir da negligência de não sabermos, de não conhecermos e buscarmos de forma cada vez mais completa a compreensão dessa lei, dessa realidade. Portanto, a lei divina é a lei verdadeira. A compreensão dela, do nosso ponto de vista, tem uma relatividade. Precisamos ir tirando os véus dessa ilusão relativa à nossa materialidade para caminharmos na direção da compreensão mais plena dessa lei que é a verdade. E por ser a verdade, ela é capaz de nos fazer felizes. Mas como assim? A felicidade significa a adequação plena ou mais perto da plena a essa lei. Como citamos no caso do sistema digestivo.
Uma alimentação mais adequada nos dá mais energia, mais disposição, mais saúde, mais longevidade. Então a compreensão dessa lei do sistema digestivo, que é uma lei divina dentro de nós, tanto quanto aquelas que regem o movimento dos astros, quanto aquelas que regem as relações humanas. Então, à medida em que buscamos compreendê-las na sua acepção mais plena, dentro dos exemplos que recebemos dos profetas que vieram até nós, Jesus, da nossa reflexão em torno delas, precisamos ir nos adequando para que, na sua compreensão mais adequada, possamos agir de forma mais aproximada, mais adequada, e essa adequação à lei nos fará felizes. Precisamos aprender, compreender, sentir e praticar a lei de Deus na sua acepção mais plena possível dentro da nossa compreensão humana. Precisamos buscar de forma consciente, porque de alguma forma viver, experimentar, até nas situações de erro, vamos aprendendo, vamos discernindo, vamos descobrindo, e a partir daí podendo, a partir desse discernimento, escolher. Mas já chegamos a uma época em que a nossa consciência nos impõe fazermos isso de forma consciente, não mais automática, sendo empurrado por força das coisas. Essa é a hora de buscarmos entender, compreender profundamente, refletir bastante, sentir e praticar a lei de Deus. Uma pergunta importante sobre isso. Nesse momento em que entendemos que precisamos compreender essa lei, é dado, pergunta Kardec na questão A, da 622A de O Livro dos Espíritos, é dado ao homem aprofundar essas leis, umas e outras, tanto as leis físicas quanto as morais? É dado a nós buscarmos compreender a lei da gravidade, a lei que rege o sistema circulatório, digestivo, a lei biológica humana, as leis que regem a psicologia humana, o sentimento, os desejos, as relações humanas, maritais, amizade, pais e filhos. É dado aos homens entender essas leis resposta dos Espíritos nessa questão A da 622. É dado entender e aprofundar, mas uma única existência não lhe basta para isso. É dado entender, é dado compreender, mas uma única existência é insuficiente para tudo que precisamos aprender. É natural que por isso, muitas vezes, quem não entende essa necessidade das múltiplas existências, do que é compreendido no Espiritismo como reencarnação, reencarna outra vez como criança, passa uma experiência com uma personalidade, um nome, uma profissão, uma cultura, para tirar dali aprendizados culturais, de relacionamento, corrigindo erros do passado, fazendo exercícios que me levem a adquirir novas experiências, novos aprendizados, fazer escolhas morais por hábitos mais saudáveis, mais adequados a essa lei que venho compreendendo melhor. Assim se dá num processo reencarnatório muito grande. Uma reencarnação é muito pouco para o que precisamos aprender. Isso nos faz compreender o quanto ainda estamos longe, nos dá uma esperança e um alento de entender que, embora estejamos longe, temos a oportunidade permanente de buscar. Não precisamos esperar a próxima reencarnação, podemos começar agora
mas não realizaremos essa compreensão da lei divina natural toda agora. Não realizaremos esse sentimento, sentir essa lei dentro de nós, pensar assim sem preconceitos. Precisamos vencer esses preconceitos, que são os conceitos pré-existentes, antes em que tenhamos a compreensão plena daquele fenômeno, daquele fato. Isso não se dará numa única reencarnação, mas a velocidade com que se dá depende de cada um de nós. Somos livres para agirmos, somos responsáveis para o resgate dos frutos, das consequências daquelas nossas ações. Podemos escolher o tempo. Quanto mais rápido buscarmos compreender, sentir e praticar essa lei, mais rapidamente construímos a própria felicidade. Deus respeita até os nossos erros, plenamente. Ele nos colocou a lei como um diapasão de felicidade, mas Ele respeita o nosso tempo. Cabe a nós buscarmos nesse diapasão a conquista da própria felicidade. Onde nós podemos buscar estas leis? Onde elas estão escritas? Onde elas estão desenhadas? Onde podemos ir buscar para entender, ler, praticar essas leis? Nos livros, em homens de gênio que trazem suas doutrinas, suas filosofias? Sim, também. Mas elas estão escritas na natureza. Quando falamos do sistema digestivo, eles existem. Na apreciação deles, no estudo, na experimentação científica, vamos descobrindo a sua realidade, vamos experimentando o que dá certo, o que não dá, vamos entendendo o seu funcionamento. Então, na natureza em geral, no universo, com os nossos telescópios, vamos entendendo a luminosidade, o calor dos astros. Em função dessa luminosidade, desse calor, calculamos as distâncias. Então, na observação do universo, vamos descobrindo as suas leis. Assim também as leis morais. Nas relações, vão vendo o que dá certo, o que não dá. A partir da regra áurea, fazer ao outro o que deseja para si. Vamos identificando as ações mais adequadas, o respeito na vida social, na vida familiar, o respeito para conosco mesmo, ao nosso sistema digestivo, circulatório, a nossa musculatura. Precisamos entender para respeitar, lidar com essas leis e assim construirmos a felicidade. Esse é o caminho. Então, essas leis estão escritas por toda a natureza. E onde mais? Na consciência. A consciência de cada um de nós traz a lei de Deus. Mas se está na consciência, por que precisamos buscar nos livros, na natureza fora? Não bastaria relembrarmos? Não era para que soubéssemos todas elas? Não está lá? É verdade que a razão nos faz ver lógica nas próprias leis de Deus. É aí que a consciência entra. As leis estão escritas na consciência, mas precisamos dissecá-las, disseminá-las no nosso raciocínio para que elas façam total sentido. Então, a leitura no livro da vida, no cosmos, no corpo humano, na natureza, nas relações humanas, sociais, na psicologia, no nosso sentimento, no nosso desejo, faz com que possamos comparar com o diapasão da consciência. É assim que vamos construindo a moral, assim que vamos entendendo como viver, como construir a própria felicidade, a felicidade coletiva, como consequência de homens mais felizes e mais éticos vivendo em sociedade. Então elas estão escritas na consciência, a lei de Deus. Por isso que é o nosso maior orientador, mas também o nosso maior juiz. Não adianta que ninguém nos conforte, nos console,
negando aquela realidade. A consciência sabe, você fez. Certo ou errado, elogiado ou vaiado, não importa. A tua consciência vai te dar a resposta. Você fez. E você sabe disso. Esse é o diapasão que trazemos conosco. Na inteligência divina, ele botou as leis em tudo que ele construiu. Não poderia ser diferente na nossa consciência, que a consciência é um pensamento íntimo de cada ser humano. E aí as leis estão. Precisamos buscar nos livros? Precisamos, para compararmos, para identificarmos aquilo que de alguma forma já desconfiamos pelo raciocínio próprio. Em determinadas épocas da humanidade, homens de gênio, cientistas, filósofos, aqueles que se apresentaram como mentores de religiões ou de doutrinas que mais tarde foram transformadas em religiões, mas que vieram como mestres, trouxeram uma reflexão profunda, parcial, relativa sobre essas leis. Sim, ao longo de toda a história humana identificamos essas leis sendo desvendadas, estudadas, refletidas sobre homens da ciência à mais profunda filosofia, de forma empírica, mais tarde através da ciência cartesiana e ainda mais profundamente para frente, uma ciência do século XX, século XXI, desvendando de forma mais rica a psicologia, a psiquiatria, desvendando a alma humana através do pensamento, dos sonhos. Somos nós, através da história, com grandes gênios, com grandes estudiosos que se dedicaram, que se debruçaram sobre entender a natureza em geral, inclusive a natureza humana, a psicologia, o sentimento humano, entenderam as leis morais e trouxeram proposições, quase todas elas incompletas, quase todas elas parciais, porque era a sua perspectiva da época, mas todas elas muito importantes. Quem deseja desvendar esse universo precisa buscar todas elas e filtrar, de todas elas tirar um pedacinho e entendendo o processo de crescimento, de amadurecimento e de aprendizado humano. É rico para que construamos essa síntese positiva. Então, ao longo do tempo, Deus mandou missionários, muitos deles, uns mais, outros menos preparados, mas que trouxeram mensagens importantes de reflexão para a época e que ainda hoje trazem reflexões importantes a quem deseje desvendar esse universo rico, esse universo necessário para a nossa adequação e nossa construção de felicidade. Essa é a compreensão da lei divina ou natural, a lei física e a lei moral. Mas uma pergunta se faz importante. Dentre esses missionários todos, não aqui com uma questão de destaque personalizado, mas de importância da sua mensagem, de riqueza, Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos são categóricos em responder: Jesus. É aí que entra o conceito cristão do Espiritismo. O Espiritismo não é cristão no sentido dogmático, litúrgico, paramental, porque a doutrina espírita não tem liturgias, cultos, sacerdócios. Nesse sentido, ela não é religião. Ela é religião no sentido filosófico, no sentido em que estuda Deus, estuda a criação. E nesse sentido, o Espiritismo teria uma concepção cristã. Não porque segue a religião tradicional cristã, mas porque entende que Jesus é o tipo mais perfeito, modelo e guia que Deus colocou para seguirmos a mensagem e os exemplos na humanidade. Não é uma questão dogmática, não é uma questão
puramente religiosa, no sentido dogmático da expressão, no sentido tradicional da expressão, mas é a compreensão da sua mensagem. Gandhi, um hindu, não era cristão, não na essência da expressão, porque o hinduísmo não é uma doutrina cristã, é uma doutrina inclusive reencarnacionista, com suas compreensões próprias. Ele dizia sobre o Sermão do Monte, que é a mensagem mais profunda que Jesus deixou para compreendermos a moral cristã. Dizia Gandhi: se todos os livros, todas as doutrinas, todas as informações do mundo se perderem e ficar só o Sermão do Monte, a humanidade não perdeu nada. É essa a compreensão que nós temos de Jesus. Não é querer ter supremacia sobre outras religiões, até porque Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio trazer uma mensagem de paz, de amor, de compreensão. E viveu essa mensagem em plenitude. Por isso, os espíritos não apontam como o senhor de uma religião, mas como modelo e guia mais pleno que nós podemos ter conhecimento na Terra. Sua mensagem no Sermão do Monte, suas experiências vividas, seus exemplos de amor e de perdão são os maiores que o homem pôde ter na face da Terra. É assim a nossa compreensão. Não é uma questão de supremacia religiosa. Não há essa preocupação. Nesse sentido, o Espiritismo não é cristão. No sentido de compreender que Jesus é o modelo e guia e que precisamos entender a sua mensagem, porque muitas das suas mensagens vieram em forma de parábolas. Muitas das suas mensagens vieram de forma velada, porque precisava ser temporal, precisava vir investida num véu para que a época pudesse ser compreendido e para que não fosse uma verdade que obscurecesse a nossa visão, uma luz ofuscante. Então ela veio como precisava ser. O Espiritismo chegou na época das luzes, onde a humanidade já havia amadurecido 1857 anos, com as suas ciências, a compreensão da filosofia, um outro conhecimento sobre a própria vida, sobre os astros, sobre as relações morais. Nessa época o Espiritismo traz o desvendar da mensagem e dos exemplos do Cristo, para que possamos tomá-lo como modelo e guia, assim como uma referência maior na compreensão das leis divinas ou naturais, sobretudo as leis morais, que é de que trata essa terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis que regem as relações dos homens consigo mesmos, na sociedade, na família, com os espíritos desencarnados, com o Criador, com o seu Pai Celeste. Essa é a compreensão da lei divina natural que buscamos no Espiritismo, a partir inclusive do modelo e guia mais pleno que Deus nos possibilitou na Terra. O homem puro espírito, um irmão mais velho, que já aprendera, já desenvolvera, já chegara a esse estágio de evolução de puro espírito em muitos milhares de experiências existenciais num passado muito distante do que a gente vive hoje. E assim como o irmão mais velho, como o mestre que aprendera tudo, viera aqui nos ensinar em nome do Criador. Não sendo o próprio Criador, mas representando o Criador, como uma imagem mais próxima que possamos ter de Deus na nossa compreensão humana relativa. Esse foi o papel da doutrina espírita, esse é o papel da doutrina espírita. Trazer as leis de Deus para que possamos refletir sobre elas, compreendê-las melhor, planejarmos a sua prática diária e construirmos a própria felicidade na sua prática diária. E assim, rogando a Jesus que nos abençoe, oriente, inspire e despeça desse trabalho, dessas reflexões dessa noite, e que o faça em nome de Deus,
nos despedimos. Boa noite, meus irmãos, e até a próxima vez.